tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para a nossa terceira aula, de princípios do Evangelho. Estamos aqui com uma série de aulas de princípios do Evangelho para que nós possamos aprender e crescer juntos, tá bom? Então vamos lá, Então, como eu falei na aula passada, nós vamos falar sobre Jesus Cristo, nosso líder, Aqui, Jesus Cristo, nosso líder e Salvador escolhido. Então nós vamos falar tanto de Lúcifer quanto de Jesus Cristo hoje, Então hoje vai ser uma coisa bem interessante que aconteceu lá nos céus, Que houve aquela batalha, E vamos descobrir por que Lúcifer foi expulso e por que Jesus Cristo foi escolhido, Então tudo tem um propósito, E vai entrar um pouco sobre o tema do livre-arbítrio, que é a nossa próxima aula, Mas essa questão do livre-arbítrio eu vou deixar mais para a próxima aula, tá bom? Então nós vamos focar hoje exclusivamente em dois personagens, Jesus Cristo e Lúcifer, Que também é conhecido como Satanás, o diabo, E Jesus Cristo é conhecido como o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, o Senhor dos Exércitos, nosso líder e Salvador, Então vamos lá. Ele começa assim, Era necessário que tivéssemos um Salvador e um líder, Porque quando foi lá naquele conselho que teve lá nos céus, o Senhor ele queria que nós viéssemos para a Terra para nós pudéssemos progredir, E Jesus Cristo ele queria que nós pudéssemos progredir, Se fosse para a gente vir para a Terra e a gente não progredir, a gente não precisava ter vindo para cá, E ele começa assim, entendemos que teríamos que deixar um lar celestial, Naquele conselho que teve, naquele conselho lá nos céus. A gente sabia que precisava deixar e a gente sabia que precisava passar pelo véu do esquecimento, E por algum tempo. Não viveríamos mais na presença do nosso Pai Celestial, a gente ficou ciente disso. Enquanto estivéssemos longe dele, todos nós cometeríamos alguns pecados e alguns se perderiam, que é o que acontece hoje, Então, todas as pessoas que estão aqui na Terra, não é que todas as pessoas elas são más, Elas apenas esqueceram e por um motivo ou outro elas se desviaram, É por isso que a gente vê tantas coisas ruins acontecendo. Então, essas pessoas elas se desviaram, elas não tiveram alguém que pudesse ajudá-los ou não tiveram uma pessoa para poder mostrar o caminho correto, E o Pai Celestial ele conhecia e amava todos nós e sabia que precisávamos de ajuda e assim planejou um meio de nos auxiliar, E daí veio aquela informação da conversa de Jesus Cristo e de Lúcifer, Aqui embaixo ele fala assim, lá em Moisés no capítulo 4, versículo 2, ele fala assim: Jesus estava disposto a vir à terra, dar a vida por nós e tornar sobre si os nossos pecados. Então ele estava disposto a vir e se sacrificar por mim e por você. Então Jesus Cristo estava disposto a vir à terra por mim e por você para pagar os nossos pecados, E ele fala assim, ele como Pai Celestial desejava que decidíssemos e se obedeceríamos os mandamentos do Pai Celestial. Sabia que era necessário que fôssemos livres para provar que merecíamos a exaltação. Jesus disse, faça a vontade do Pai, tua glória para sempre. Então, essa foi a questão de Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele falou assim, olha, Pai, eu vou até a terra, tá? As pessoas, elas podem descer, elas podem escolher suas próprias decisões, elas podem fazer o que elas quiserem com o livre-arbítrio delas. Eu me comprometo a ir à terra, E vou pagar pelos pecados deles, Eu me darei como sacrifício, E vamos ver aqui, o que foi que Lúcifer falou, Aqui, lá em Isaías, Isaías capítulo 14, versículo 12, 13, 14 e 15, Não, 12, 13 e 14, E o 15 também, vamos ler o 15. Lúcifer, ele chegou, Aí chegou a vez de Lúcifer, de Lúcifer conversar
Pai Celestial. E olha só o que aconteceu. Nada atrevido ele. Ele queria que nós viéssemos para a Terra, né? Nenhuma alma se perderia, né? Ele falou assim, olha, Pai, todos esses espíritos que estão aqui vão para a Terra e eu me comprometo de trazer todos eles de volta, mas só que ninguém iria exercer o livre-arbítrio, né? Nós, no lugar da gente fazer a nossa vontade, a vontade do Pai, nós iríamos fazer a vontade de Lúcifer, né? E aí no versículo 12, ele informa assim, ó, como você caiu do céu, estrela da manhã, filho da alvorada, você que atacava e conquistava outras nações, foi arrancado do lugar e jogado por terra. E aconteceu porque você dizia seu coração, eu vou subir bem alto, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei todos os anjos, sentado no trono mais importante. Eu serei a figura principal no Monte Sião ao norte. Subirei até o último céu e serei igual ao Altíssimo. Vocês entenderam o que era que ele queria? Ele queria que todos aqueles espíritos viessem para a Terra. Ele voltava com os espíritos todos, não ia se perder nenhum. Mas ele queria ser mais do que o pai dele, né? Ele queria ser maior, enquanto Jesus Cristo só queria sentar do lado do pai. Ele não se sentia tão grandioso assim para ser mais do que o pai dele, né? E Lúcifer não, Lúcifer ele queria ser maior, né? Ele falava assim, ó, subirei até o último céu e serei igual ao Altíssimo. Muito abusado, né? Muito abusado, né? Então, assim, daí nós começamos a fazer as nossas escolhas lá, né? Então, com essa decisão de Lúcifer, o que aconteceu? Quem é que vocês acham que o Pai Celestial escolheu? Lógico que foi Jesus Cristo, né? Então, ele ficou com a decisão do primeiro filho, que foi Jesus Cristo, né? Então, ele ficou com a decisão de Jesus Cristo. E aqui ele fala assim, Jesus foi escolhido e preordenado para ser nosso Salvador. Muitas escrituras falam sobre isso. Vocês podem pesquisar lá em 1 Pedro 1, né, ou 19 e 20, que fala sobre isso também, né? E em virtude disso, teve a batalha nos céus, né? Por causa dessa escolha que o Pai Celestial teve em apoiar Jesus Cristo, né? E não ficar a favor das informações de Lúcifer. O que aconteceu? Aconteceu que teve aquela batalha, né? A gente vai abrir agora o livro lá em Apocalipse, tá? Então, vamos lá em Apocalipse 12. Nós vamos lá em Apocalipse 12, tá? Versículo 7 até o 9, tá? E ele fala assim, então houve guerra no céu. Miguel e os anjos debaixo do comando dele lutaram contra o dragão e os exércitos dos anjos. Os exércitos de anjos, desculpa. Aqui, ó. O dragão não foi suficientemente forte, perdeu a batalha, foi expulso do céu. Esse grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, é aquele que engana o mundo e foi lançado sobre a terra com todos os seus anjos. Então a gente sabe que ele foi lançado aqui para a terra, né? Ah, Magna, mas você já tinha comentado que ele não ganharia um corpo físico. Realmente, Lúcifer e um terço daqueles espíritos que seguiram ele não tiveram a oportunidade e não terão a oportunidade de ganhar um corpo como eu e você tem, né? Se você está me assistindo, né? É porque você decidiu ficar do lado de Jesus Cristo, né? Se você está aqui nessa terra, você, independentemente de sua idade, você decidiu seguir Jesus Cristo. Então, parabéns para você, você ficou do lado certo, né? Nós não nos lembramos por causa daquela questão lá do véu do esquecimento, né? E nessa grande rebelião,
eles foram afastados da presença do Pai Celestial, né? Tanto aqueles anjos, né? Aqueles espíritos, quanto Lúcifer também, né? Então ele fala assim, ó, de que maneira a batalha dos céus ainda continuava até hoje, né? A batalha ainda continua, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que têm algumas dificuldades, assim, tem pessoas que não têm dificuldades com os mandamentos, mas têm dificuldades em outros temas. Tem pessoas que têm dificuldades com algum tópico ou outro, e nós vivemos aqui na Terra para poder melhorar, né? E ele fala assim, ó, nós temos ensinamentos do Salvador para seguir, né? Então, assim, ele fala assim, ó, que desde o princípio Jesus revelou o Evangelho, o qual diz que devemos fazer o que devemos fazer para voltar à presença do Pai Celestial. No tempo determinado, ele veio à Terra e ensinou o plano de salvação e exaltação. Então, nós sabemos o que nós precisamos fazer, né? A gente precisa parar de ter um pouco de preguiça, né? E estudar as Escrituras, né? A gente precisa estudar as Escrituras. A única coisa que a gente vai levar dessa vida será apenas o nosso conhecimento, né? E quanto maior for o nosso conhecimento, maior será o nosso grau elevado, né? Então, eu sei que eu fico muito feliz em saber, às vezes eu me pego pensando e eu fico muito feliz em saber que eu tive essa decisão de seguir Jesus Cristo, né? Eu acho que só ele mesmo teria essa grande coragem, né, de vir à Terra e se oferecer para salvar e nos ajudar, né? Ele estava disposto a pagar os nossos pecados, né? Então, eu sou muito grata a Jesus Cristo, muito, muito grata mesmo, porque se não fosse aquela decisão naquele conselho lá, nós ainda não estaríamos aqui, nós ainda estaríamos lá, né? Mas só que a gente ainda queria algo melhor, a gente queria crescer e evoluir, né? A gente precisa crescer diariamente, né? Nós precisamos crescer sempre e sempre estar com um pensamento elevado ao Pai Celestial, que a gente precisa nos ajudar nossos parentes, ajudar nossos amigos, né? Nós precisamos ser exemplos. Eu não estou falando que nós somos perfeitos, todos nós temos dificuldades, nós somos imperfeitos, né? Vai ter momentos que a gente vai ficar chateado em alguma situação, mas eu testifico para você que ore, né? Sempre peça a orientação ao Pai Celestial, que Ele vai nos ajudar. Sempre que tiver com dúvida, ore ao Pai Celestial, né? Estude as Escrituras. Nessa pandemia, estabeleça uma meta de você estudar as Escrituras, de mostrar para os seus amigos que o Pai Celestial ele pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa nossa aula que nós tivemos sobre Jesus Cristo, né? Aqui, ó, a imagenzinha dele aqui, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Jesus Cristo, nosso líder e salvador, tá bom? Então, ele sempre vai ser o nosso maior líder, ele sempre vai ser o líder máximo que a gente pode, tirando o Pai Celestial, né? Ele sempre vai nos ajudar, né? E na próxima aula nós iremos conversar sobre nossas escolhas. Olha só, esse rapazinho aqui na encruzilhada, ele tá preocupado, olha, em que caminho ele deve tomar, né? Então nós vamos falar sobre o livre-arbítrio, né? Nós vamos falar aqui sobre liberdade de escolha, vamos falar sobre o livre-arbítrio, né? O que é esse tão livre-arbítrio, né? Será que é ruim? Será que é bom? Então, se você gostou, tá? Dê o seu like, se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? Se você conhece aquela pessoa que está conhecendo no Evangelho, pode passar esses vídeos para essas pessoas, para que elas possam entender que nós acreditamos em Jesus Cristo. Nós somos representantes de Jesus Cristo aqui na Terra. Todos nós somos representantes de Jesus Cristo, né? A partir do momento que nasce um bebê, ali foi um espírito que decidiu seguir Jesus Cristo, né? Então tem que ser muito comemorado, sim, tá bom?
Então, gente, um grande beijo, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário, compartilhe, tá bom? Então, um grande beijo, tchau e até a próxima.